Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, esta intervenção poderia ser sobre a forma como o Partido Socialista chegou ao poder sem ter ganho as eleições. Poderia ser sobre a forma como partidos extremistas tomaram de assalto os meios decisores sem mandato para tal. Poderia ser sobre a forma como a mixórdia que nos governa baseia a sua atuação no cinismo e na hipocrisia. Não se podem enxergar uns aos outros, mas toleram-se em prol da manutenção do poder a todo custo. Poderia ser acerca de como o Partido Socialista, que recebeu em 2005 o país com uma dívida de 62% do PIB e entregou-o em 2011 com um peso de 120%. Que recebeu um país com déficit de 6,2%, entregou-o com 11,2% e volta a recebê-lo com 3%. É preciso apontar. Ainda pensei também falar de uma engrenagem disfuncional e mentirosa que apresentou quase uma dezena de versões do Orçamento Geral de Estado, que construiu projeções com base em falácias e cenários irrealistas, apenas com o intuito de enganar os portugueses e, de forma, diria, um tanto ou quanto saloia, tentar rasteirar os nossos parceiros europeus e ludibriar os mercados. Uma amostra de governo que manhosamente aumenta o imposto sobre os combustíveis em 6 cêntimos para depois, ao retirar apenas 1 cêntimo, vir anunciar uma descida de impostos como se isso fosse uma épica façanha, que declara solenemente o fim da austeridade e mantém-na de forma desavergonhada e despoderada como se de nada se tratasse. Um aglomerado de pessoas que se dizem ministros, mas cujas prioridades são prometer bufetadas aos seus críticos, atacar a iniciativa privada, não se coibindo de agir como marionetas de poderes obscuros. Aliás, já nem obscuros são. O Ministério da Educação passou a ser uma filial da FEMPROF, como aqui já foi dito. Ou ainda, nomear num ápice uma bateria de adjuntos, assessores, consultores e afins, numa autêntica carga da cavalaria ligeira para povoar, maniatar e sufocar a máquina do Estado. Nisso há que se lhes tirar o chapéu. São exímios, são eficazes e são maquiavélicos. E não deixam os seus créditos por mãos alheias. Projetaram crescimentos recorde das exportações e do consumo interno. Na semana passada, percebemos o embuste. As exportações caem 3,9% e o consumo, esse motor enganador da economia, tem de ser alimentado pelo aumento das importações, o que provocou o agravamento do déficit da balança comercial em 133 milhões de euros. Calma. O volume de negócios da indústria cai 3,2%. O PIB, afinal, não crescerá 2,2%, mas sim 1,4%. O déficit orçamental não será 2,2%, mas sim de 2,7%. E agora, para os partidos da esquerda que apoiam o governo, a taxa de desemprego sobe. Temos mais 6 mil desempregados, menos 40 mil postos de trabalho. E agora, senhores deputados do Bloco de Esquerda, e essa vossa luta pela precariedade, só no último trimestre temos mais 4 mil precários na função pública. A nossa economia cresceu apenas 0,1% nesse mesmo trimestre. E a estagnação, não à vista, ela já cá está. Continuam a afirmar que as coisas vão melhorar, mas recusam-se a comprovar essas afirmações nem perante os alertas
das diversas instituições nacionais e internacionais. E não o fazem por pura desfaçatez. Não querem saber. São demasiado competentes e detentores da verdade para darem satisfações a quem são obrigados. Uma arrogância ímpar. Inclusive, no Parlamento, espaço onde devem toda a lealdade, toda a sinceridade e honestidade, afirmam que não têm plano B. Para, alguns dias depois, na televisão, o Primeiro-Ministro confessar a existência do referido plano. E onde constam, por exemplo, do lado das receitas, a inscrição de mais 210 milhões de outros impostos. É que nem sequer têm a coragem de dizer quais são esses impostos. E do lado das despesas, imagine-se, menos 100 milhões de euros em prestações sociais. É isto. Desde 1974 que o Partido Socialista brinca com a vida dos portugueses. Mente descaradamente, aldraba as contas, enxovalha as instituições e troça dos portugueses. Para eles, apenas contam as táticas que resultem em conquista e manutenção do poder. Os meios justificaram, justificam e justificarão os fins. Este é o mote que preside à sua existência. Não passam de uma pobre imitação do verdadeiro socialismo europeu. Por exemplo, o socialismo de González em Espanha, de Blair no Reino Unido, de Schröder na Alemanha, ou mesmo de Valls em França, onde a responsabilidade sempre se sobrepôs à demagogia e à pequena procura do poder pelo poder, onde a vontade de construir o bem coletivo suplantou a ganância individual e a ambição pessoal desmedida, onde o interesse nacional sempre foi superior aos pequenos egos e protagonismos de cada um. Mas não, eu não vou falar nada disto. Esta não é a minha intervenção. Vou falar de algo mais modesto, mais escumezinho, mais desconcertante e básico. Vou falar da insondável filial do Partido Socialista na Madeira. A minha adjetivação, em nome do respeito democrático que a todos devemos, poderia ser menos contundente, mas o comportamento deste partido no palco regional não merece essa consideração. Não merece porque um tratamento respeitador, digno e recomendável responderam com a ignomínia, com a falsidade e com a insídia. Muitos criticam o meu estilo, mas se há coisa que preservo é o respeito e a educação para quem faz o favor de ter semelhante deferimento comigo. Agora, à calúnia responderei de forma severa. À má educação repostarei com determinação e sem floreados. E à falsidade atacarei sem misericórdia. Tudo isto vem a propósito das últimas tiradas e iniciativas que têm tido como alvo a Comissão de Inquérito ao Banif, os seus membros, o seu Presidente e esta Assembleia. Vamos aos factos. O Partido Socialista da Madeira, na sua senda justiceira, pretendeu que fosse constituída uma comissão de inquérito cujo único objetivo era atacar o PSD. Pouco se importando com as consequências do fim do Banif para os seus trabalhadores, para os seus clientes e para a economia regional. Foi um puro exercício de bisbilhotice, coscovilhice e chicana política. Nos termos em que a proposta foi feita, jamais o PSD aceitaria e aceitou dar cobertura aos devaneios socialistas. Exaltados e incomodados com os resultados negativos da votação do referido requerimento, avançam com a Constituição potestativa, aliando-se a outros partidos da oposição. Até aí, nada a apontar. Apenas exerceram um direito que lhes pertence. A Comissão foi instalada. Desde o primeiro dia, foi dito e aceito por todos, inclusive o PS, que as principais preocupações da Comissão seriam apurar os factos e dignificar este Parlamento, o que implicou complementar o objeto da Comissão, a fim de que se apurassem mais elementos do que aqueles que inicial e miseravelmente faziam parte do requerimento inicial. Não foi alterar, não foi modificar, não foi mudar, não foi impedir, não foi cortar, não foi bloquear, apenas se tratou de melhorar.
Essas preocupações mereceram o acordo de todos os partidos com assento na Comissão, inclusive o PS. Depois, definiu-se a metodologia de trabalho, que também foi construída com a colaboração de todos e obteve o consentimento global, inclusive do PS. Essa metodologia determinava que as audições realizar-se-iam apenas depois de recebermos os elementos solicitados ao Banco de Portugal e à Comissão de Valores Mobiliários. Do primeiro solicitado, nada obtivemos. Do segundo, tudo nos foi facultado. Todos os partidos, inclusive o PS, aceitaram esperar até o dia 30 de abril pela chegada dos elementos atrás referidos. Chegado esse dia, e sem a colaboração do Banco de Portugal, a Comissão reuniu e deliberou proceder às audições do Dr. Jorge Tomé e do Dr. Luís Amado. Simultaneamente, solicitaria a intervenção de Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, junto do Banco de Portugal, instando à sua colaboração. Tudo isto foi feito com o acordo de todos, inclusive do PS. De repente, surgida do nada, ou melhor, antecipada por uma publicação na imprensa, somos confrontados com uma carta da Direção Regional do Partido Socialista a chamar de anómalo o funcionamento da Comissão, a questionar a credibilidade deste Parlamento, a duvidar do normal funcionamento democrático das instituições regionais. Minhas senhoras e meus senhores, mas o que é isto? Que brincadeira de mau gosto vem a ser esta posição? Qual a razão deste comportamento inusitado? É assim que se constrói a verdade? É assim que se credibiliza a política? É assim que se pretende ser diferente e melhor? E agora segue-se um conjunto de questões que eu gostaria de ver respondidas. Aliás, algumas delas eu vou responder. Acaso o Partido Socialista não terá representação neste Parlamento? Sim, tem. Acaso o Partido Socialista não terá proposto a existência desta Comissão? Sim, propôs. Acaso o Partido Socialista não concordou com o aperfeiçoamento do objeto da Comissão? Sim, concordou. Acaso o Partido Socialista não contribuiu para a construção da metodologia de trabalho? Sim, contribuiu. Acaso o Partido Socialista solicitou alguma alteração às propostas de trabalho que foram sendo feitas? Não, não solicitou. Acaso o Partido Socialista, que se senta neste Parlamento, comunica com a sua direção regional? Não sei. Parece que não. Se assim é, por que estas cartas e estas posições? Não sei. Aguardamos explicações. E na Comissão, com quem devemos falar? Já se soube com quem. Agora está um pouco mais difuso. Sim, porque é frustrante combinar algo com alguém e, de forma suesa e ignóbil, vermos atacados por respeitar o combinado e, acima de tudo, quando esses ataques são originados no mesmo azimute daqueles com quem se combinaram as coisas. Não se pode dar para este peditório, nem entrar nestes rasos campos de batalha. Não podemos aceitar comportamentos indignos nem desonestidades deste género. Isto não é política, isto não é nada. Quando muito, não passam de táticas grosseiras para assambarcar palcos e manter-se numa ribalta que teima em nos fugir. Pôr-se nesta posição significa que se errou. Ou então, quererá dizer que esta é uma forma de estar e de viver. Se esta última conclusão for a prevalente, estamos perante algo que é diametralmente oposto àquilo que se deixa ser o nosso projeto. Ou seja, não é mais que uma fraude, uma estrebaria forrada a ouro, uma reles e insignificante manobra de diversão. Termino dizendo, respeitemos quem nos respeita. Debatamos e discutamos com quem não tem agendas escondidas, nem recorre a manobras infelizes. Não haverá qualquer problema em promover e aceitar acordos que contribuam para soluções melhores. Agora, quem nos desrespeita, quem nos espezinha, quem nem repara nos estragos que faz, quem não olha a meios para atingir fins, terá sempre uma resposta assertiva, contundente, incisiva e, no fim, o desprezo e a indiferença a que têm direito e que lhes é devida. Para mim,
este assunto está encerrado, morto, enterrado. E a sua ressurreição só acontecerá quando aqueles que nos trataram publicamente venham, da mesma forma, pedir desculpas e emendar as suas inaceitáveis atitudes. Em política não vale tudo. A política é algo de transitório. E quando se colocam as nossas ambições à frente das regras básicas de convivência social e mútuo respeito, estaremos a dar um péssimo exemplo aos que representamos, garantindo-nos uma carreira curta e nada promissora. Quando nos tornamos equivalências daqueles que sempre criticamos, quando sucumbimos perante a vertigem das tiradas bombásticas, da crítica oca e da acusação gratuita, demonstramos que não temos nem estatura, nem qualidade, nem nível para sermos algo ou alguém com relevância e que marca a diferença. Muito obrigado.